vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos daremos início a uma transmissão especial para o exterior, transmitida por este canal. Convidamos você e sua família para participar e compartilhar esse link. Passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. Juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, mais uma vez, para transmitirmos alguns testemunhos da Escola Bíblica Dominical, que nós fazemos sempre neste horário, nesta programação, com relação àquilo que as igrejas nossas, tanto no exterior quanto no Brasil, estão tendo em termos de experiências com a Escola Bíblica Dominical. Mas antes de iniciarmos a nossa programação, vamos então orar ao Senhor para invocar a presença do Senhor conosco durante esta transmissão especial. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Te suplicamos uma bênção, Senhor, sobre nós, durante toda esta transmissão, para que aqui, Senhor, Tu possas tocar em nossos corações, na medida em que receberemos esses testemunhos vindos da parte das nossas igrejas. Dá-nos, pois, a comunhão com o Senhor e visita-nos, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Agora sim, quero te convidar para nós cantarmos um louvor em adoração ao nome do Senhor. Vamos cantar bendizendo ao nosso Deus. Vencedor serei, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, oh meu Jesus e sua vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei, nada me espanta, a causa é santa, vencedor serei, vencedor serei, vencedor serei. Oh meu Jesus e sua vencedor serei. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom é cantar louvores ao Deus da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós queremos apresentar a nossa programação, como sempre fazemos, onde nós aqui transmitimos testemunhos maravilhosos da Escola Bíblica Dominical, das nossas igrejas, tanto no exterior quanto no Brasil. E a nossa programação, como sempre temos feito, nós vamos apresentar aqui primeiramente uma resposta a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje, vinda do exterior. Logo em seguida teremos alguns testemunhos também da Escola Bíblica Dominical em igrejas nossas no exterior, e desta vez estaremos iniciando um novo giro por outro país, no caso é Portugal. E depois viremos de volta para o Brasil, onde nós apresentaremos também uma resposta a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje, de uma das nossas igrejas aqui no Brasil. E, por fim, nós iremos então apresentar outros testemunhos da Escola Bíblica Dominical de igrejas nossas aqui no Brasil. E a nossa parte final, nós iremos ler aqui aqueles testemunhos que você envia para o nosso portal, ali falando, escrevendo a respeito da sua experiência com a Escola Bíblica Dominical e até outras experiências, tanto de igrejas nossas do exterior quanto do Brasil. Finalizaremos assim a nossa programação. Mas agora, para dar início à nossa apresentação, eu quero te fazer um convite. Você vai fazer agora uma viagem comigo. E nós vamos agora aproveitar o mapa do Google e você vai viajar comigo para os países, os lugares onde nós teremos essas respostas. Partimos da América do Sul, no Brasil, e vamos agora para a Europa, onde chegamos em Portugal. E em Portugal nós iremos para Coimbra, porque lá em Coimbra nós temos a primeira resposta hoje, a pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. E essa resposta, ela é da pergunta número 6, que é a pergunta que foi dirigida a crianças, intermediários e adolescentes. E a igreja do exterior que vai dar essa resposta é a nossa igreja em Coimbra, em Portugal. E ali teremos a participação maravilhosa ali da professora, juntamente com o grupo de crianças intermediários da nossa igreja ali em Coimbra. Temos ali o Lucas, o Miguel, o Arthur, e vamos ouvir então a resposta
à pergunta da Escola Bíblica Dominical. Amém. A paz do Senhor, crianças. O Lucas vai ler a primeira parte do livro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Não olheis para o eu ser moreno, porque o sol resplandeceu sobre mim. O Miguel vai ler a primeira parte de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E o Arthur vai dar a resposta. A comparação é que há uma igreja que tem a revelação, o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém, crianças. Amém, professora. Que maravilha a resposta de cada um deles, as perguntas formuladas, né? A leitura feita aí pelo Lucas, do texto bíblico de Cantares, capítulo 1, verso 7. E que maravilhosa também é a leitura feita pelo Miguel, ali do texto de Malaquias, capítulo 4, verso 2. E depois, que comparação maravilhosa, Arthur, que você fez com relação a uma igreja que tem revelação, porque ela tem o sol da justiça e esse sol da justiça é o Senhor Jesus. Que bênção a nossa classe de crianças intermediários da nossa igreja em Coimbra, em Portugal, fazendo parte da nossa programação através dessa resposta maravilhosa a essa pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje. Que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa igreja em Coimbra e em todas as nossas igrejas em Portugal. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós sairemos de Coimbra, mas não sairemos de Portugal, porque agora nós vamos passar para a cidade mais próxima ali, que é a cidade de Lisboa. E em Lisboa, nós vamos lá para a nossa igreja em Odivelas. A igreja em Odivelas, que é dentro da Grande Lisboa. Essa igreja é uma igreja muito próspera, igreja sob a responsabilidade do pastor Ricardo Azevedo, e uma igreja que tem contribuído de uma forma muito especial com outras igrejas que têm se formado, né? Tem oferecido irmãos para compor outras igrejas que têm sido formadas ali na região da Grande Lisboa. E o que é notável é que é uma igreja que não para de crescer, uma igreja que tem crescido. E nós vamos iniciar agora o nosso giro pelas nossas igrejas em Portugal, começando por Odivelas, onde nós teremos ali os nossos primeiros testemunhos de como está a Escola Bíblica Dominical nas nossas igrejas em Portugal. E o nosso primeiro testemunho será de um pastor, que é o próprio pastor da igreja, pastor Ricardo Azevedo. E o pastor Ricardo vai nos dar agora um testemunho sobre a Escola Bíblica Dominical. E eu vou pedir uma coisa ao pastor Ricardo. Ricardo, você vai contar em detalhes a experiência maravilhosa dessa conversão de uma pessoa que foi atraída por um louvor, e essa pessoa veio para a igreja e hoje ela já está inserida no grupo de assistência da igreja e está participando da Escola Bíblica Dominical. Que coisa maravilhosa. Conte para nós então, Ricardo, detalhadamente sobre isso. A paz do Senhor para você. Paz do Senhor, pastor Gilson. Eu queria contar aqui rapidamente uma experiência que nós tivemos aqui com a Escola Bíblica Dominical na igreja de Odivelas, em Portugal. Alguns sábados passados, o Senhor deu uma revelação que após o culto nós cantássemos 3 louvores. O Senhor definiu quais são os 3 louvores que deveriam ser cantados numa praça que existe aqui em frente à igreja de Odivelas. Ela é cercada com vários condomínios residenciais. E nós cantamos, o Senhor revelou que era só para cantar. Cantamos 3 louvores e os irmãos retornaram para os seus lares. Passou-se algumas semanas, nós, numa escola bíblica dominical, uma senhora de nome Ana Lourenço, ela ouviu os louvores e depois deu um testemunho que os louvores cantados ali pela igreja tocou profundamente o coração dela, mas ela ficou sem graça de vir ao culto. Mas ela apareceu numa escola bíblica dominical nossa, assistiu conosco o culto, recebeu uma grande bênção, testemunhou isso para com os irmãos que deram assistência. Ela já está anexada a um grupo de assistência da igreja e os irmãos estão fazendo um trabalho com ela. Ela está frequentando a igreja de Odivelas, recebeu uma grande bênção na escola bíblica dominical, entendeu o assunto, né, que fora trazido naquele dia. E quando nós pensamos que as pessoas não estão compreendendo, sim, estão compreendendo, porque os assuntos da escola bíblica dominical são assuntos revelados pelo Senhor. Então eu queria deixar aqui este breve testemunho dessa irmã que chama Ana Lourenço.
ela é portuguesa e está conosco aqui na igreja de Odivelas, fruto de um trabalho de evangelização e culminou na primeira vinda dela na escola bíblica dominical. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe os irmãos. Amém, Ricardo. É um grande motivo de glorificação ao Senhor a conversão da nossa irmã Ana Lourenço. Que coisa maravilhosa, através dos louvores que foram cantados por revelação do Senhor, né? À frente ali do local da igreja, e o Senhor se encarregou de, naquele local ali, residencial, o Senhor alcançar uma vida. E quem sabe outras até também foram alcançadas, e os frutos vão aparecer, como este fruto tão maravilhoso que foi colhido pela igreja, e ela apareceu na igreja exatamente num dia de escola bíblica dominical. Que coisa maravilhosa, pessoas se convertendo e sendo instruídas, né, na escola bíblica dominical. Também uma grande bênção, Ricardo, é o fato de ela já estar fazendo parte de um grupo de assistência da igreja, ou seja, algumas semanas depois que a revelação foi cumprida, foi atendida, o Senhor se encarregou de trazer o fruto para dentro da igreja. Isso em Portugal, tanto em qualquer lugar, mas em Portugal é realmente uma grande bênção, né? O Senhor dá uma bênção de conversão, ou seja, é fruto de um trabalho que culminou com a primeira vinda dela à igreja, exatamente na escola bíblica dominical. Isso é realmente maravilhoso. Que Deus abençoe, Ricardo, o seu ministério na igreja de Odivelas e que o Senhor possa fazer prosperar grandemente essa igreja nas mãos de um pastor dedicado, né, à igreja como você tem sido. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, graças a Deus. Amém, irmãos? Nós não sairemos ainda de Odivelas, porque temos mais um testemunho. Aliás, temos outros testemunhos, mas vamos apresentar apenas esses dois, porque agora quem vai falar é um obreiro. E esse obreiro é um obreiro português. Ele vai nos falar, na língua naturalmente de Portugal, ele vai nos falar sobre o seu testemunho a respeito da escola bíblica dominical. Trata-se do nosso irmão Pedro Beirão. O irmão Pedro Beirão, ele é do grupo de obreiros da nossa igreja ali em Odivelas. E eu vou fazer um pedido a ele. Meu irmão Pedro, eu gostaria que o irmão, por favor, nos contasse a respeito da sua experiência com a dinâmica da escola bíblica dominical. Conta para nós como é essa sua experiência que nós queremos ouvir. A paz do Senhor. Cumprimento a todos que nos estiverem a estar com a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Pedro Beirão, sou obreiro aqui na igreja de Odivelas e venho dar o meu contributo daquilo que eu penso em relação à escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma dinâmica e, como tal, essa dinâmica serve para desenvolver a quantitatividade daquilo que é o progresso da obra em si. Através da escola bíblica dominical conseguimos ver o pulsar da igreja. Tem sido uma grande bênção, tem crescido em número aqueles que vêm assistir todos os domingos à escola bíblica dominical, também pelas vias da internet, através dos aplicativos. E pessoalmente sinto-me gratificado pelos ensinos que são proporcionados através da revelação da palavra aos nossos corações. É sempre uma bênção poder participar desta dinâmica. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Pedro. Obrigado pela sua participação. É uma alegria para nós ter a participação do irmão conosco nesta resposta e nesse testemunho relacionado com a escola bíblica dominical, principalmente sob este aspecto que é o da dinâmica da escola bíblica dominical, aquilo que faz desenvolver a igreja. Muito boa essa observação do irmão, né? Faz desenvolver a igreja e traz o progresso da obra, a obra do Espírito para a igreja. Essa colocação foi muito boa e isso até tem servido, a sua expressão muito bem colocada, os irmãos estão conseguindo ver o pulsar da igreja, ou seja, o coração da igreja pulsando pela força e pela dinâmica da escola bíblica, da palavra do Senhor sendo estudada na igreja, e isso levando até, conforme o testemunho do irmão, ao crescimento do número daqueles que têm participado da escola bíblica, tanto presencialmente quanto também através dos aplicativos. E o que é mais notável ainda no testemunho do irmão é o fato de que os ensinos da escola bíblica,
eles têm sido muito edificantes, né? Eles servem de edificação espiritual para a igreja. E isso é sempre uma bênção, esse testemunho, porque é o que se propõe realmente a Escola Bíblica Dominical. Então, meu amado irmão Pedro Beirão, muito obrigado, irmão, pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua condição dentro da igreja de Odivelas, com os demais obreiros, diáconos e com o pastor Ricardo Azevedo. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade agora e nós vamos sair agora do exterior, né? Ou seja, de Odivelas, em Lisboa, em Portugal. E vamos retornar agora para o Brasil, porque agora nós vamos, e você vai pousar comigo agora aqui no Brasil, lá exatamente no estado onde nós receberemos a resposta à pergunta da Escola Bíblica Dominical de hoje, também aqui de uma igreja do Brasil, e é o estado da Paraíba. E lá no estado da Paraíba nós vamos diretamente para a nossa igreja em Bahia. Bahia é ali na região da Grande João Pessoa, da capital. Então lá em Bahia nós vamos então receber agora a resposta à pergunta número 6. E quem vai responder é exatamente uma classe de intermediários, crianças, né? Intermediários da nossa igreja ali. E a professora vai fazer a pergunta e eles vão responder e nós vamos agora ter essa participação. Crianças, a paz do Senhor, podem falar então. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 6, faça uma comparação do que está escrito. Não olheis para eu ser moreno, com o que está escrito no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6. Jesus é o sol da justiça que veio para todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, crianças. Que resposta muito bem colocada, né? É isso mesmo. Jesus, ele é o sol da justiça que veio para todos, né? Todos nós. O Senhor Jesus veio como o sol da justiça. Muito bem respondido na comparação entre o texto de Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 6, com o texto de Malaquias, capítulo 4, verso 2. Ele, o Senhor Jesus, é o sol da justiça. Muito boa resposta, muito correta a resposta. Que Deus abençoe grandemente as nossas crianças, intermediários, adolescentes e a nossa igreja em Bahia, lá na Paraíba, com muita alegria participando conosco da nossa programação. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade agora e nós vamos sair de Bahia, lá na Paraíba, que fica no nordeste do Brasil, e vamos agora para o norte do Brasil. E você acompanha conosco a nossa viagem, porque nós vamos para o estado do Pará, onde ali nós teremos lá na cidade de Marabá uma resposta agora, um testemunho agora, aliás, da Escola Bíblica Dominical. E esse testemunho vem da nossa igreja de Cidade Nova, em Marabá. Nós vamos receber agora o testemunho maravilhoso ali, que vai nos dar, e é um diácono que vai nos falar agora desse testemunho, e esse trata do João Marcos. O João Marcos, ele pertence ali à nossa igreja em Marabá, e o pastor ali, responsável pela essa igreja de Cidade Nova, é o pastor Roberto Tadal. O Roberto Tadal é o responsável pela igreja, e o João Marcos vai nos dar esse testemunho. João Marcos, pode nos falar, por favor, a respeito do seu testemunho com relação à Escola Bíblica Dominical. Queremos ouvi-lo. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. João Marcos aqui, estou diácono na igreja de Cidade Nova, em Marabá, no Pará, ministério do pastor Roberto Tadal. E hoje eu quero contar um testemunho que nós temos tido aqui com relação à participação na Escola Bíblica Dominical. A experiência que temos tido é que todas as vezes a palavra revelada com relação ao estudo da EBD sempre tem vindo de encontro a experiências que temos tido exatamente naquela semana. Então, assim, nós temos que valorizar, nós temos descoberto um grande mistério, né, de grande valor nas participações da Escola Bíblica Dominical com relação à doutrina. Então, irmãos, valorizem essa bênção, esse mistério, porque a Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, João Marcos, a paz do Senhor Jesus. É realmente algo de grande valor a participação da Escola Bíblica Dominical
com relação à doutrina. E essa tem sido a experiência, né, da igreja aí em Cidade Nova, em Marabá, no estado do Pará. Muito maravilhoso o seu testemunho. E o que é notável é que todas as vezes que a palavra, né, revelada está ligada ao estudo bíblico, ela vem de encontro exatamente à experiência que a igreja está vivendo, que os irmãos estão vivendo, e é exatamente a experiência daquela semana. Isso é notável, porque isso é prova de que a igreja está acompanhando a escola bíblica dominical, está tendo experiências com a doutrina e, inclusive, na sequência da escola bíblica dominical. Isso é notável, porque os assuntos são práticos e à medida que nós ouvimos e participamos e colocamos em prática, o Senhor então nos sustenta, nos fortalece, nos firma mais na presença do Senhor. Muito bem colocado, João Marcos, no seu testemunho com relação à escola bíblica dominical. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né, o seu diaconato, os demais diáconos da nossa igreja também, aí em Cidade Nova, em Marabá. Pastor Roberto Tadal está de parabéns com um testemunho como esse que você nos concedeu hoje aqui. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos agora, não vamos sair do estado do Pará, mas vamos sair de Marabá, porque nós vamos para outra cidade agora do estado do Pará. E desta vez agora nós iremos partir de Marabá e vamos nos dirigir agora para outra cidade, no mesmo estado do Pará. E essa cidade é a cidade de Parauapebas. Então vamos lá para Parauapebas, no estado do Pará. E nós vamos ter agora outro testemunho da escola bíblica. E esse agora é um testemunho que vem do irmão Sóstenes. O irmão Sóstenes dos Santos Fonseca. Ele é do grupo de obreiros da igreja ali, a igreja de Guanabara, né? A igreja de Guanabara, lá em Parauapebas, né? Guanabara é um bairro ali da cidade de Parauapebas. E ele vai nos falar agora, eu vou até fazer uma recomendação. Sóstenes, você poderia nos falar, por favor, sobre a sua experiência, essa experiência notável que você teve com relação à escola bíblica em família. Conta para nós em detalhes como é que é isso que nós queremos aprender com essa experiência. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Sóstenes, aqui de Parauapebas, da igreja de Guanabara, pastor Delano. Vou contar uma experiência aqui para os irmãos que aconteceu na EBD passada. Respondi a minha pergunta, né? E fui descansar. Aí a minha esposa, quando ela foi responder a questão que competia às senhoras, ela me chamou para responder juntamente com ela. Quando eu fui responder com ela a pergunta direcionada às senhoras, também comecei a meditar mais na pergunta dos varões. E o Senhor me trouxe grandes revelações a respeito do que eu já tinha respondido. O Senhor foi falando assim, de uma forma muito maravilhosa, a qual eu acabei enchendo uma folha, quase 2 folhas, de tantas experiências que o Senhor foi nos dando através da EBD, né? Do estudo em família. Eu já tinha respondido a minha questão, mas ao compartilhar com a minha esposa e com o meu filho, o Senhor nos deu mais direcionamento. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Sóstenes. A paz do Senhor Jesus. Obrigado por esse tão importante testemunho, porque ele serviu, inclusive, para mim também. Fiquei maravilhado com isso. Quer dizer, você já havia pensado que tinha respondido tudo, né? Na sua pergunta, a sua resposta que você deu para a escola bíblica, escreveu tudo certinho, mas o fato de estar em comunhão com a sua esposa, ajudando-a a responder a pergunta que ela ia responder, o Senhor então te acrescentou, né, à sua pergunta mais revelações. Veja o que é a comunhão de um casal, de uma família, né, estudando a escola bíblica, respondendo os assuntos da escola bíblica, e isso então te levou a escrever muito mais, ou seja, não chegou a ser somente uma folha, mas quase 2 folhas, que você pôde enriquecer mais a sua resposta, né? Isso é maravilhoso, isso mostra o que é o resultado da escola bíblica na família, quando a família se assenta para estudar juntos, para responder juntos à escola bíblica. Eu confesso que eu vou buscar uma experiência dessa para mim, porque eu fiquei maravilhado com essa sua experiência com relação à escola bíblica dominical
em família. Isso é maravilhoso, eu quero enfatizar bastante isso, porque é uma grande bênção para a igreja quando recebe uma experiência como essa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, Sóstenes, a sua condição de obreiro, né, e os demais obreiros e diáconos da nossa igreja no bairro Guanabara, lá em Parauapebas. Que o Senhor possa abençoar grandemente. E o pastor ali, que também está de parabéns, o pastor Hernani Delano, que é o pastor responsável pela igreja ali em Guanabara. Que Deus abençoe também a vida do nosso companheiro, o pastor Hernani, porque esse testemunho foi realmente maravilhoso. Que outras famílias também possam fazer parte, ou seja, buscar um testemunho como esse. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Encerramos aqui os testemunhos das nossas igrejas do Brasil e nós iremos agora passar para os irmãos alguns testemunhos que são enviados por escrito para o nosso portal. E ali nós temos no portal, você pode até procurar no portal, há um local onde você tem a sua contribuição e há um local onde você clica em cima da palavra experiência. E você pode ali então contar a sua experiência e enviar a sua experiência. Nós queremos ver isso para poder apresentar aqui e apresentar na Escola Bíblica também as experiências dos nossos irmãos com a Escola Bíblica. Vamos então agora a uma primeira experiência que vem do exterior e dessa vez trata-se da nossa igreja lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, na região ali do estado do Nevada, nos Estados Unidos. E o nosso irmão que escreveu essa experiência é o nosso irmão obreiro Christian Lopes. O Christian, ele escreveu dizendo assim, vamos ler. Estamos buscando esta grande bênção que é a EBD, né, Escola Bíblica Dominical, e sinto que o Senhor está a cada momento mais e mais nos assegurando cada vez mais bênçãos, abrindo-nos mais portas, revelando os seus segredos, seus grandes mistérios que vêm da eternidade. E isto é o que representa a Escola Bíblica Dominical para mim. Que experiência notável o nosso irmão obreiro Christian Lopes, da nossa igreja lá em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Que coisa maravilhosa essa experiência, glória a Jesus. Mas nós temos ainda outra experiência, que é do Brasil. E quem escreveu essa experiência que nós vamos ler agora é o nosso irmão Marcelo Luiz da Silva Cavalcante. Ele pertence à igreja de Laranjeira Central, no município da Serra, aqui pertinho, no estado do Espírito Santo do Brasil. E ele escreveu uma coisa notável, que foi um sonho que ele teve. Nós vamos ler um pouco a respeito desse sonho. Então vamos lá. Palavras que o Senhor falou com o irmão Marcelo, em sonho, sobre a expressão de Cantares, capítulo 1, verso 8. Olha que coisa maravilhosa. Que é a expressão, sai-te pelas pisadas das ovelhas. Então o Senhor falou para o irmão em sonho, toda a ação que a igreja realiza no Espírito, deixa suas pisadas nesta terra. Essas marcas não se apagarão, pois existe uma igreja formosa que testemunha da palavra viva. Que coisa maravilhosa a experiência do nosso irmão Marcelo, com um sonho que ele teve, no qual o Senhor lhe falou essas palavras relacionadas ao assunto de Cantares, capítulo 1, verso 8, com relação à expressão sai-te pelas pisadas das ovelhas. Que coisa maravilhosa esse testemunho, vale a pena um testemunho como esse que nós acabamos de ler, escrito pelo nosso irmão e postado no nosso portal. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Assim nós encerramos a nossa transmissão especial de hoje e nós temos agora muitos motivos para glorificar ao Senhor. Eu quero te convidar para nós orarmos agora, encerrando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus por tantas maravilhas que Deus tem realizado através da sua palavra na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela maravilha que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, com relação à multiplicação deste alimento tão especial e tão nutritivo espiritualmente falando, o alimento da Tua palavra, o pão da vida, que tem sustentado a nossa fé e tem sustentado a nossa vida espiritual. Sim, Senhor, bendito seja o Teu nome por esses testemunhos apresentados aqui, que os nossos irmãos compartilharam conosco. Nós Te louvamos, nós bendizemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Assim encerramos a nossa programação de hoje. Agradeço sua participação conosco e convidamos para que esteja novamente conosco no próximo domingo, onde nós daremos sequência a esses testemunhos gloriosos da Escola Bíblica Dominical nas nossas igrejas, tanto no exterior quanto no Brasil. Até lá, então, que Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus.